E aí pessoal, como vocês estão? Cá tô eu aqui de novo falando sobre finanças. Percebeu que a gente tá no mês 6 já? A gente chegou na metade do ano. E como estão suas finanças? O que você fez das finanças até agora? Nada. Fica tranquilo, cada um tem seu tempo pra fazer isso, mas hoje nesse vídeo eu vou te ajudar. Se você tá aqui já, eu sei que você tá querendo mudar, então já ganhou pontos por isso já. Fica até o final que eu vou ajudar você a fazer o controle, entender fazer as categorias e ver o que melhor se adequa ao seu perfil pra já colocar isso em prática, beleza? Depois da vinheta eu começo. Que maravilha! Vamos lá de novo, adoro falar sobre finanças. Deixa eu responder primeiro um comentário. Eu fiz um vídeo muito bom falando sobre dólar, sobre investimento no exterior e tudo mais, coloquei no canal, eu vou deixar aqui no card aqui acima. E a pessoa veio me perguntar, sabe o quê? Cara, você tem um divã atrás de você? Sim, eu tenho um divã atrás de mim. Você ouviu o que eu tava falando do vídeo? Aí a pessoa ainda me pergunta, cara, por que você tem o divã? E aí eu, lógico, não vou esconder dele, né? Se ele perguntou, ele quer saber a verdade. Então eu falei, é lógico, tem o divã pra comer cu de curioso. Financeiro agora, vamos falar sobre controle financeiro. Como que você faz o seu controle financeiro? Vamos começar, vou dar 6 passos aqui pra gente conversar um pouco mais sobre isso. O primeiro passo é você identificar as suas contas. Então como você vai fazer isso? Vai pegar todas as suas contas, suas despesas fixas e colocar isso em ordem de pagamento. Por quê? Porque essa daí já é a sua agenda de pagamento e você vai ter isso como banco de dados. Como que você quer separar? Separa como você preferir. Você recebe as contas pelo computador, pelo e-mail, por exemplo, você pode pegar elas e armazenar numa pasta. Se você prefere fazer isso manual, você pode imprimir, você pode pegar o que você recebe pelo correio e colocar nisso daí, fazer isso, colocar isso sequencialmente pela primeira data de pagamento, para você entender essa agenda. Tá com isso na mão? Fez isso? Beleza, o primeiro passo está feito. Agora você vai colocar isso em algum lugar. Isso você pode colocar tanto num caderno, numa planilha ou então num aplicativo. Eu tenho um perfil e eu gosto muito mais de aplicativo, tá? Eu vou falar aqui hoje, vou mostrar a realidade para você do que eu faço pelo meu dinheiro, que é o aplicativo que eu uso, que eu mais gosto, ele não me patrocina. Falando nisso, meu dinheiro, patrocina aí, vai meu, me ajuda, patrocina aí, vai. E eu vou deixar aqui o link aqui abaixo desse site que eu tô falando, que é Meu Dinheiro Web. Que ele facilita, ele consolida tudo para mim, mas é a mesma dinâmica em você fazer no papel ou então fazer no seu Excel da vida. Então o que você vai fazer com isso agora? Você anotou lá certinho? Você sabe quantas são suas despesas? Qual que é o valor? Então vamos passar isso numa planilha de orçamento. Eu vou te mostrar como era a minha em 2017. Vamos pegar esse TBT. Essa é uma planilha minha que eu tenho de orçamento, que eu usava antes, tá? Mas o conceito que eu tinha na cabeça não mudou ainda, eu vou te passar ponto a ponto. O que você vai fazer nesse passo? Você vai fazer suas categorias, então você vai adaptar ela para a sua realidade. Então, suas receitas, Alex, tem um monte de coisa aqui, mas eu só tenho salário. Beleza, você vai colocar a receita salário, colocar o quanto você recebe por mês o salário e você já tem, pronto, é o fixo. Só lembra o seguinte, quando você coloca a receita, você coloca ela líquida. Então quando você fala em salário, você tem que descontar o seu INSS, tudo que é descontado ali, você tem que pegar o valor líquido. Então até legal de ver, olha isso daqui que gostoso, já tinha umas bonificações, uns dividendos que eu ganhava lá em 2017, 2018, ó. 98, ó, 11 reais. É uma felicidade lembrar disso. Agora vamos para outra parte, vamos para a parte agora das despesas, tá? Então como que você vai consolidar? Como eu gosto de ver isso, tá? Eu normalmente eu planejo primeiro o investimento com base no que eu quero fazer. Então, poxa, eu quero viajar, eu quero ser independente financeiro, eu quero comprar um presente incrível para alguma pessoa, algo do tipo. Eu separo isso em planos e eu invisto primeiro. Por quê? Porque é importante você se pagar primeiro. Porém, se você não tem essa cultura ainda, e olha Alex, as finanças estão apertadas, deixa esse passo para um pouco depois, se organiza primeiro. O que você vai fazer? Você vai definir esses critérios, essas categorias das despesas que você vai colocar no Excel ou no aplicativo, enfim. Então aqui eu separei em algumas. Então eu tenho aqui necessidade, essa necessidade é tudo óbvio que eu necessito. Então, eu tenho aqui alimentação, empréstimo quando foi necessário, então eu fiz no passado algumas vezes para comprar curso, se eu não me engano. Então, impostos e tarifas que vêm fixas, mercado, pet, moradia, presente, saúde, telefonia, transporte, tudo isso são coisas que eu sei que vão acontecer e eu preciso dessas coisas para viver, tá? Então eu deixo eles como categoria de necessidade. Depois você entendeu o porquê. Aí eu tenho a parte de investimento, então alguns custos direto com o investimento, como eu falei, eu sempre tento fazer primeiro.
Então, se eu tenho essa categoria fixa, eu debito ela, então eu já sei quanto eu vou pagar dela e eu encaixo o investimento no meu critério. Por que isso é importante? Porque agora, depois disso, a gente vai ver as despesas variáveis. Tem algumas que não enquadram nisso, mas despesas variáveis como restaurante, cinema, teatro, essas coisas que eu tô sentindo muita falta. Já vai fazer uns 2 anos, né? Mas isso ajuda você a se pagar primeiro. E depois você focar nessa parte sua de fazer as outras coisas, gastar com comida, gastar com outras coisas que talvez não seja tão importante para aquele momento. Sempre bom lembrar que é bom equilibrar todo isso daí, né? O futuro com o seu presente para não ter um desencaixe nisso também, tá? Se você quer conversar mais sobre isso, então Alex, não entendi direito, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando só disso. Aí saindo dos investimentos, eu tenho aqui também eu tinha a parte de educação, então cursos, graduação, pós-graduação, curso de idioma, tudo que você vai envolver a educação, lazer, cinema, teatro, restaurantes e bares, enfim. E aqui eu tinha dividido 2 também, que era o pessoais meus pessoais, e os pessoais da Fê, que é minha esposa, que a gente normalmente separa uma verba para cada um investir da forma como deseja e ter uma certa autonomia, porque a gente faz o controle sempre junto, e eu indico, se você é o casal, se você faz o controle familiar das suas finanças, é interessante todo mundo estar envolvido e ter esse entendimento, esse planejamento junto. E aí depois de tudo isso, aqui eu consolidava, como eu tirava do sistema, isso daqui eu vou explicar, isso daqui eu tirava do sistema para importar para essa planilha, porque eu sempre fiz por um aplicativo, por um sistema online, que eu achei sempre mais prático e fácil de ver, que nem eu vou mostrar logo depois aí para vocês, tá? Então ele já pega aqui o quanto eu comprei de ativos mês a mês, o quanto eu investi, o quanto eu vendi, resgatei, enfim, para fazer esse bem bolado como um todo. Então, voltando. Como você viu, essa parte da categoria é simples para você consolidar tudo numa só. Então, se você tem moradia, por exemplo, você vai colocar tudo isso dentro de moradia e acabou. Eu aqui nessa parte de transporte envolvia muito mais ônibus, envolvia muito mais metrô. Por quê? Porque eu não tenho carro e não tenho pretensão de ter carro. Então não vai entrar nessa minha planilha. Agora você que tem carro, você vai colocar o quê? Você pode colocar gasolina, você pode colocar manutenção do carro, várias coisas, multas, por exemplo. Você pode colocar isso tudo separado para você ver isso mais claramente. Ou então, para facilitar no começo, você pode colocar isso realmente como transporte. Aí, ali você já sabe que tá multa, tá manutenção, tá tudo incluso. Então bora pro século XXI, aplicativo. Nesse aplicativo que eu fiz, eu peguei todas aquelas categorias e passei para ele. Então esse daqui eu já estou no meu dinheiro já, que é a configuração de categoria, tá? Então aqui eu já coloquei a minha alimentação, então aqui a gente teve marmita também, então deixava separado para a gente acompanhar o quanto aumentava, o quanto diminuía, isso é uma escolha nossa. Tem essa parte de doação também, sempre que pode a gente gosta de ajudar. Educação, então curso de idioma, cursos específicos, né, da sua área, se você quer crescer ou não. Então tudo aquelas categorias que estão lá, o que eu fiz foi passei para um aplicativo para ver isso de forma mais clara, beleza? Então vamos para o próximo passo. O próximo passo, se você identificou isso, colocou as categorias e colocou lá o quanto você gasta de energia elétrica, de aluguel, de mercado, por exemplo, todas essas coisas, você consolidou, você fez um fechamento. Então você já sabe o quanto você ganha e o quanto você gasta, tá? Normalmente nesse passo as pessoas percebem que sobra dinheiro, só que esse dinheiro não chega, não para no bolso dela. E aí que entra o segredo de você registrar os seus gastos, porque agora você vai entender os gastos variáveis. Onde mais pega e onde mais o dinheiro é vazado são em gastos variáveis. Por quê? Porque é aquele cafezinho, é aquele restaurante, é aquela fruta que você sempre gosta de pegar ali rapidinho para comer e sair, fazer uma coisa diferente, aquele McDonald's. Tudo isso são gastos variáveis. E esses gastos vão acumulando no cartão de crédito, no cartão de débito, e isso no final do mês é onde faz a maior parte das pessoas se perderem. Então o ponto é anotar os gastos variáveis. Você já sabe os gastos fixos, você tem essas contas, já armazenou ele. Agora você vai anotar os gastos variáveis. E eu vou dar uma dica de como fazer isso. E agora eu vou abrir minha vida para você. Você vai ver agora como eu faço todo o meu gerenciamento financeiro. Isso já está no meu aplicativo, é o meu real que está aqui. Então aqui eu tenho todas aquelas categorias que eu falei para você, necessidade, educação, lazer, e esses são os totais que eu tenho por cada uma delas, né? Isso, lógico, varia mês a mês, porque envolve gastos variáveis também, envolve investimento, envolve um monte de outras coisas, então mês a mês tem uma certa variação.
Então, gastos variáveis. Como eu faço para anotar os meus? Quando eu faço pagamento, normalmente eu não ando com dinheiro, eu não ando com notas, né? Então eu pago com cartão de débito, cartão de crédito. Isso facilita por quê? Porque no sistema eles têm, você pode ticar lá uma opção que eles enviam um SMS para você. E esse SMS ele vem com as informações, olha, passaram no seu cartão R$ 50 no lugar tal, dia tal. E essa informação, nesse sistema aqui meu, eu consigo colocar isso automaticamente. Então na hora que aparece para mim, eu tenho que importar e colocar esse gasto de mercado. Esse gasto é de lazer. Esse gasto sou eu comprando roupa, por exemplo. Eu não faço faz um tempinho, pra ser bem sincero. Tô até com medo dessa roupa aqui, já ter feito uns 20 vídeos com ela. Vai embora. Então isso facilita no todo, então todos os meus gastos já consigo importar para lá e ver em tempo real, ou então no máximo eu pego no final do dia e pego todos de uma vez só, que fica registrado no histórico, e já importo todos eles, só colocando, o valor já tá lá, eu só coloco minha descrição que eu quiser e a categoria, identificando para onde ele vai. Aí entra o porquê de ter esse aplicativo, porque isso facilita muito minha visão. Então, por exemplo, nesse mês aqui de abril, eu gastei de necessidades 2.236, por exemplo. Então, se eu quiser, eu consigo clicar aqui nas minhas necessidades e ver ponto a ponto o que eu paguei. Ó. Então, deve ter pago alguma coisa atrasada, veio algum IOF, teve aluguel, teve compra pet, blá, 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 blá. Então tudo isso ele vai entrar também na conta, nessa conta minha do mês a mês. E eu consigo entrar e analisar cada ponto dele se eu quiser para fazer os meus planejamentos. Que essa é a próxima parte. Tenha o planejamento. O que é o seu planejamento? Os gastos fixos, você já estourou eles, então você já sabe quanto eles são e já colocou isso para o ano. Os variáveis, o que você vai fazer? Você vai pegar uma média, então você vai entender o quanto que você gasta com isso e você vai conseguir absorver essa informação e melhorar ela. O que quer dizer isso, Alex? Quer dizer que você vai entender o quanto você gasta de alimentação, por exemplo, de comer fora, e você vai falar assim, poxa, eu tô gastando muito para comer fora. Eu posso segurar um pouco, eu posso fazer uma verba, eu posso me planejar melhor, porque se eu fizer isso e em vez de gastar R$ 400 eu gastar R$ 300, é R$ 100 por mês que eu tenho para mais investimento, que eu tenho para fazer outras coisas que me agregam mais valor, por exemplo. Então, quando você conhece suas finanças, isso se torna mais capaz para você. Sem conhecer é difícil você lidar. Organizou isso tudo, você tem, ó, então beleza, tem as contas, tem os gastos variáveis, já tem um sistema seu, então tem um aplicativo, uma planilha sua que funcione. Beleza, qual que é o próximo passo então, Alex? O próximo passo é você se tornar um investidor, isso é importante você começar logo. Por quê? Porque no longo prazo, juros compostos trazem muito mais volume. Então, quanto antes você começar, mesmo errando um pouco mais agora no começo, vale mais a pena ainda. Então, quando você tem isso planejado, você sabe quanto você gasta, quanto você tem e quanto você quer investir e pode investir, você tem que começar o quanto antes para pegar esse benefício. Então, dá uma geral de novo nas suas contas aí, vê o quanto você pode investir e toca o barco, meu filho. O tempo tá passando. E também me segue aí, né? Me segue nas redes sociais, @AlexVigato no Instagram, que eu sempre comento sobre finanças e eu quero ajudar muito o pessoal a entender isso e sair dessa pindaíba maldita. Quando você tem o controle financeiro e tem organização financeira, acredite, o mundo muda. Você consegue alcançar mais coisas, você consegue investir em você, crescer e agregar cada vez mais conhecimentos para você continuar nesse caminho próspero. Então, depois de dizer tudo isso, o que eu quero é que você arregace as mangas e comece agora. A mudança financeira acontece no longo prazo. Você começando agora essa bola de neve, quanto mais rápido você começar, melhor isso pro longo prazo. Então, quando você entender isso, você vai entender que você não precisa fazer perfeito agora, mas você precisa adaptar do seu jeito. O que é melhor para você, como você faz melhor, como você pode se autoconhecer para ir melhorando com o tempo. Então, não bota esse peso, essa pressão sua agora. Se você não conseguiu começar ainda, começa isso, anota seus gastos, anota o que você gasta no cartão ou então no dinheiro, anota isso num papel e depois registra em algum lugar, porque é importante, porque conforme você for crescendo e as oportunidades forem surgindo também, é legal você ter esse autoconhecimento do que você pode e não pode fazer, e o financeiro é primordial para você dar esse passo, beleza? Obrigado por estar aqui até agora, vou deixar 2 vídeos recomendados aí também, falando sobre planejamento e falando sobre o primeiro investimento, que eu acho que você vai curtir pra caramba. Valeu!